Muito boa noite. Nesta reportagem falamos-lhe no cancro do intestino. O que mais mata em Portugal mata 9 a 10 pessoas por dia. É também, por ironia, um dos cancros mais fáceis de evitar, ou seja, 90% das causas estão associadas a fatores ambientais, aos estilos de vida, à forma como escolhemos cuidar de nós, seja pela alimentação ou pela prática de desporto. Aliás, tudo aquilo que a maioria das pessoas já sabe, mas não faz. Prevenir o cancro do intestino, detectar atempadamente e tratar com qualidade são procedimentos que reduzem a taxa de mortalidade. Neste trabalho, ouvimos em primeira mão o novo coordenador para as doenças oncológicas, exatamente no dia em que foi nomeado. O médico reconhece a clara desorganização do sistema que, ainda hoje, 20 anos depois da criação do primeiro Plano Oncológico Nacional, não conseguiu implementar o mais importante, o rastreio organizado que tantas vidas podia salvar. Nunca tinha feito o rastreio? Nunca tinha feito o rastreio. Mas porquê? Por falta de informação? Não, sentia-me normal. É uma evidência científica que o rastreio reduz drasticamente a taxa de mortalidade. O senhor tem medo de morrer? Não, não tenho. E quando algo não corre tão bem como deveria correr, é óbvio que nós somos pessoas, lidamos com pessoas e também sentimos. Não conseguimos, é uma utopia dizer que fechamos a porta e não pensamos mais. Às 11 da manhã, a sala de quimioterapia do Hospital do Barreiro já está completamente cheia. O cancro do intestino é um problema de saúde pública que mata sem piedade cerca de 4.000 pessoas em Portugal todos os anos. O impacto da doença é incalculável no doente, nos seus familiares e na população em geral, uma vez que os tumores são temidos pela maioria das pessoas. É uma sexta-feira. Hélio chega motivado ao serviço de oncologia por volta das 2h30 da tarde. Há 3 anos foi confirmado o cancro no intestino, depois de um demorado processo de diagnóstico no Algarve. No meio de tantas indecisões, perderam-se mais de 6 meses entre avanços e recuos. Hélio mudou-se para o Hospital do Barreiro. Prepara-se pacientemente para mais uma das muitas sessões de quimioterapia. Nada o detém nesta incansável luta pela vida. Há esperança que isto, portanto, vai melhorar e vai, com certeza, portanto, terminar um dia, com certeza que vai. Mas, pronto, há sempre aquela ansiedade normal numa situação dessas e, sobretudo, para quem está com este tipo de doença. Hoje tem muito mais doentes. Nós hoje temos muito mais doentes do que tínhamos, obviamente, por 2 razões. Uma má, que é haver maior incidência de cancro, e outra boa, que é nós termos capacidade de termos os nossos doentes vivos mais tempo e uma maior percentagem de doentes curados. Os casos de cancro vão aumentar ainda mais nas próximas 2 décadas. Em parte pelo envelhecimento da população, mas também pelas sucessivas transformações e hábitos sociais. Tem historial de cancro na sua família, cancro do intestino? Tenho, efetivamente, tenho bastante. Tenho a minha mãe e tenho uma tia direita, a minha irmã da minha mãe, mais velha, que teve o mesmo problema que eu. É só metermos no lugar do doente, é como se o mundo caísse. E chegar aqui num serviço em que encontramos vários estadios da doença não é fácil. E nós tentamos todos os dias dar o nosso melhor. Os
sintomas deste cancro são normalmente desvalorizados. Alteração dos hábitos intestinais, passando pela diarreia ou prisão de ventre, como nunca antes tinha sentido, vestígios de sangue nas fezes, cólicas ou dores abdominais, sensação de que o intestino não esvazia completamente, cansaço extremo, falta de apetite ou inexplicável perda de peso. A história de Fernando é reveladora da ausência de verdadeiras políticas de prevenção e seguimento do doente. Se não, vejamos. Há 6 anos, o resultado do seu teste de sangue oculto nas fezes já era preocupante, mas Fernando nunca foi seguido. Há 6 anos, esse era já um sinal de alerta. Mas nem Fernando voltou ao médico, nem os serviços da clínica voltaram a procurá-lo. Impressionante. O seu teste dá positivo, não é? Sim. Sangue oculto nas fezes. E o senhor não voltou ao médico? Não voltei ao médico, era um médico particular, entretanto... E não foi lá outra vez porquê? Perdi o contacto com ele deslocou-se para o outro lado e eu perdi o contacto com ele e achei que também que não era significativo fazer o teste final, ou seja, a colonoscopia. Não lhe deu a importância que tinha, não é? Não lhe dei importância, porque por isso é que eu hoje aconselho as pessoas, todos os homens, especialmente aos 50, 55 e 60 anos, a fazer o exame, que é essencial para não lhe acontecer como aconteceu a mim. E o que aconteceu a Fernando foram hemorragias fortíssimas que fizeram com que procurasse inevitavelmente outro médico passados 6 anos. Claro que o tumor assumiu outra dimensão. Foi o quê, doutor? Uma combinação entre... Uma combinação de quimioterapia e radioterapia, mas a combinação é feita com os novos medicamentos e com as novas tecnologias que existem disponíveis para irradiar os doentes. O resultado final, neste caso, foi um resultado particularmente feliz porque foi possível poupar a anatomia do doente, ou seja, antigamente este doente, se tivesse possibilidades de ter uma reseção cirúrgica, ficava sem o ânus e ficava com uma colostomia. O que já não aconteceu? O que aqui não acontece. O caso de Fernando mostra declaradamente como o rastreio isolado não é eficaz porque todo o esquema de vigilância fica comprometido. Nós temos a situação de um senhor que fez um teste de sangue oculto nas fezes que deu positivo, mas não continuou a ser seguido. O que eu pergunto é como é que os serviços podem abandonar, digamos assim, um doente que tem um teste de fezes oculto que dá positivo. Estamos a falar de um dos sintomas, que é de um dos sintomas mais visíveis, não é? Quando os rastreios não são organizados, sem rastreios, rastreios não organizados, os doentes não podem ser abandonados. São um bocado perdidos, ficam um bocado perdidos e certamente pode acontecer o que aconteceu com esse doente. Mas o que são os testes que detectam lesões pré-cancerosas? Como se faz o diagnóstico? O que é o rastreio? Vamos por partes. Fala-se em teste de diagnóstico quando esse teste é aplicado a alguém que já tem sintomas, o que, em regra, corresponde a uma fase avançada da doença. Já o rastreio significa aplicar esses mesmos testes a uma população saudável. O rastreio detecta lesões pré-malignas ou cancros muito iniciais em que, na esmagadora maioria dos casos, a cura é a regra. Houve uma grande evolução da técnica, do tipo de aparelhos que temos, de vários aspectos da realização do exame e o medo do exame não é uma razão suficiente para não se fazer rastreio, porque eu posso garantir que a doença é muito pior. Portanto, só há benefícios, não é? Só há benefícios. O cancro do intestino é dos poucos cancros que nós conhecemos a história natural do tumor. Existem lesões precursoras que são aqueles pólipos que nós tiramos. Nem todos os pólipos evoluem para cancro, felizmente, não é? Nem todos os pólipos evoluem para cancro. Mas 90% dos cancros que existem no intestino têm origem num pólipo. Está mais descansado porque está a fazer esse teste agora? Sim. Ainda bem que há 5 anos eu aderi a este convite que o IPO me fez. Este senhor tinha vários pólipos, todos eles aqui, agora no cólon direito, que é onde eu estou. Agora eu vou tirar um mais pequenino, vou tirar numa técnica diferente, porque é muito pequenino. Já está, já aspirei. Ok, muito bem. É o 5º pólipo removido.
Os 5 pólipos serão analisados. Em função dos resultados, será definida uma estratégia de vigilância do doente, porque, mesmo depois de retirados, outros pólipos podem aparecer e originar um cancro. Posso lhe dizer que entre o aparecimento do pólipo e o aparecimento do cancro existem cerca de 10 anos. Portanto, e por isso nós dizemos que isto é uma doença silenciosa, porque repare... Vai evoluindo nesse espaço de tempo, não é? Exatamente, vai evoluindo de uma forma silenciosa, sem dar sinal. Quando as pessoas vêm ao médico, porque têm sintomas, quando aparecem os primeiros sinais, nessa altura já estamos numa fase avançada. Nessa altura, a maior parte, 50% das pessoas a quem se faz o diagnóstico de um cancro de intestino, morrem ao final de 5 anos. O cancro do intestino demora quase 10 anos, não é, a desenvolver-se, o que quer dizer que há tempo mais do que suficiente para se tratar, se for detectado atempadamente. O que eu lhe pergunto é, para quando o rastreio organizado a nível nacional? É um problema, está a ver, nós neste momento ainda estamos em 2010, e estamos a acabar 2010, e por exemplo a RS Lisboa e Val do Tejo não tem realmente implementado nenhum rastreio. É qualquer coisa que está previsto desde 1990, não é? Aliás, a altura em que foi elaborado o primeiro plano oncológico em Portugal, passaram-se 20 anos. Exatamente. E ainda não é uma realidade. Eu só fui nomeado hoje. O doutor acaba de ser nomeado, não é? Está nas suas mãos agora, acaba de ser nomeado, é nomeado hoje, está nas suas mãos tentar alterar estas teorias que duram já há 20 anos. Quer dizer, está nas minhas mãos tentar implementá-las, agora está na boa vontade de todas as pessoas que queiram colaborar e que colaboram, porque se as pessoas não colaborarem, ninguém faz nada sozinho. Não se consegue. Rogério está pronto para deixar o Instituto Português de Oncologia. O senhor sabia de alguma coisa relacionada com esta doença, com o cancro do intestino? Sim. Estava informado? Sim, há muitos anos. Tem cuidado com a sua alimentação? Não se pode dizer que tenho cuidado, como tudo, moderadamente, se come. A dieta mediterrânica protege do cancro do intestino. Quando a gente diz protege, diminui o risco. Não quer dizer que uma pessoa que coma fibras, que não coma carne vermelha, que não ingira gorduras, faça exercício físico, não vai ter um cancro do intestino. Quer dizer que o seu risco é menor. Encontramos um restaurante onde os alimentos prejudiciais são completamente dispensados. É uma casa moderna, movimentada e exemplar. Uma cozinha preocupada com o bem-estar, porque 90% das causas do cancro do intestino estão associadas não a fatores genéticos, mas aos estilos de vida que fazemos. Não temos nenhum tipo de carne, ok? Não temos igualmente laticínios, nenhum, zero. Leites, aqueles laticínios mais escondidos, os leites, os queijos, as manteigas, zero. Temos como exemplo um caldo de miso, que é pasta de soja fermentada, que está aqui. É uma sopa especialmente boa para a flora intestinal, por causa das enzimas que liberta e ajudam no trato intestinal. É basicamente feita com 3 legumes, podem ser vários legumes, temos aqui alguns exemplos: a cenoura, a cebola, o nabo e o alho francês, podem ser alguns dos exemplos. Não tem rigorosamente nenhuma gordura, é uma sopa extremamente saudável e muito simples de fazer. No final fica com este aspecto de caldo, com os legumes que não são cozidos durante muito tempo, portanto têm todos os nutrientes, mantêm todas as vitaminas, não é uma cozedura longa e saudável. É muito saudável. Mas devemos também essencialmente fugir dos enlatados. Portanto, todos os chouriços, salsichas, todo esse tipo de alimentos e também alimentos que tenham aditivos e conservantes. Hoje em dia há estudos que comprovam, portanto, de uma maneira perfeitamente clara, que quanto mais aditivos e conservantes os alimentos têm, mais tendência existe para se formarem lesões no intestino. Nas sobremesas não utilizamos qualquer tipo de açúcar. O que é que nós utilizamos então para adoçar? A geleia de arroz, okay, que é um doce inteiro, que é doce e tem todos os ingredientes necessários à sua absorção, e também o doce da própria fruta, a maçã, por exemplo, o pêssego, okay, as passas, os frutos secos,
E também não tem qualquer produto animal, não tem ovos, leites e por aí fora, ok? São, portanto, sobremesas saudáveis. É preciso não abusar do sal e do álcool e dos açúcares. Em Portugal usa-se e abusa-se do sal. Os portugueses são hipertensos por natureza. Os alimentos já contêm 27 vezes mais sal antes de nós lhe colocarmos sal em cima. Portugal é o país da Europa com as maiores taxas de ingestão de sal. Os portugueses consomem 12 gramas por dia. A Organização Mundial de Saúde recomenda o consumo de 5 gramas de sal no máximo. Viemos até aqui nesta madrugada fria para ver de perto se os produtores de pão estão mais contidos nas quantidades de sal que utilizam. É um lugar tranquilo de conhecidas rotinas. Água, fermento, sal e farinha fazem os 2.000 pães que aqui são produzidos todos os dias, cozidos a uma temperatura de 250 graus. Estarão eles a cumprir a lei? O pão, em relação a 10 anos para cá, tem realmente menos sal do que tinha. Neste momento, penso que está dentro dos parâmetros das leis que eles exigem. E para já também não posso. Eu também como o pão que nós fazemos e também sou hipertensa. E também não posso realmente também estar a comer pão salgado, não é? A senhora tem conhecimento do valor da multa quando se produz pão com mais de 1,4 gramas de sal? Da multa? Não. São 5.000 euros. 5.000 euros? Não haverá maneira de se fazerem mais campanhas e outras recomendações em relação ao consumo excessivo do sal? Os britânicos, como sabe, conseguiram reduzir numa década a ingestão diária de sal. Isso traduziu-se em menos de 6.000 mortes por ano. Nós disso temos que fazer um trabalho de educação para a saúde. Prevenção tem primária. Que ser a prevenção primária, que é a educação, e começa nas escolas. Nas escolas é que nós temos que começar a fazer isso. Porque é que nós não ensinamos às crianças esses bons hábitos alimentares? Devíamos ensiná-los. Existe ainda o perigo da carne vermelha quando se fala no cancro do intestino. Essa doença que mata 9 a 10 portugueses por dia. Os 3 países na Europa neste momento que maior consumo de carne vermelha per capita têm são a Inglaterra, a Escócia e a Áustria. Curiosamente, são também 3 dos países com o maior índice de cancro per capita. No reino animal, os animais que comem carne, por exemplo o cão, que muitas das rações são feitas à base de carne, sofre de cancro, mas o cancro é praticamente inexistente nos animais que não comem carne, como a vaca e o cavalo. Por isso, essa relação da carne vermelha, a carne vermelha entra em putrefação no intestino e liberta imensas toxinas que podem dar origem ao aparecimento, portanto, do cancro do cólon. Mais de 50% das mortes por cancro são causadas pelas opções comportamentais. O fumo do tabaco, o consumo de álcool, a obesidade, o sol, a exposição profissional a produtos cancerígenos. As investigações surpreendem ao comprovar que os estilos de vida saudável podem reduzir em 40% o risco de cancro. No seu caso, quais é que eram os grandes pecados? Era comer tudo, muito, e gostar de comer quanto mais temperado, quanto mais petiscos, quanto mais álcool na alimentação, claro. Com a alimentação. Depois também o tabaco, enquanto eu puder. Ou seja, enquanto não me for desfavorável ter esse prazer de fumar, não vou deixar de fazer. Quantos cigarros é que fuma por dia? Fumo um maço. Fumo 20 cigarros, sim, por dia. Há tanto por fazer. No entanto, Portugal dispõe de técnicas mundialmente utilizadas no tratamento deste cancro. Veja-se o caso da radioterapia. Aqui está um acelerador linear de alta energia com possibilidades que os equipamentos da geração anterior não possuíam. Não acontece em todos os hospitais, claro, mas o do Barreiro está bem servido. Compreende-se o significado da radioterapia se pensarmos que esta terapêutica é indicada a cerca de 60% dos doentes. Permite, em conjugação com a quimioterapia e com a cirurgia, a obtenção dos mais elevados índices de sucesso terapêutico, que é o que se pretende quando se aborda este tipo de entidade clínica. Toda a estrutura aqui montada custou 5 milhões de euros.
É um investimento do próprio hospital? É um investimento do próprio hospital, é um equipamento novo, é um equipamento que vai de facto responder às solicitações mais exigentes do ponto de vista de técnica de tratamento em radioterapia e vai dotar aqui este serviço de uma solução que nos permite não só atualmente cumprir com todas as boas práticas que são necessárias na área da radioterapia, mas inclusivamente no futuro permite-nos olhar o futuro com muita tranquilidade, porque na realidade é um equipamento que vai permitir continuarmos a evoluir nesta área de tratamento. Há 2 meses, João ficou a saber que tem um tumor no reto detectado numa fase precoce. Faz agora o chamado tratamento pré-operatório. Vai na 14ª sessão de radioterapia. A ideia é reduzir o volume do tumor para que depois a cirurgia possa preservar a continência intestinal. Enquanto faz o tratamento nessa máquina inovadora, o processo é especificamente controlado do outro lado da sala pelos técnicos. Esta tecnologia de ponta faz com que se visualizem todos os passos do tratamento, o que antigamente não acontecia. Eu não tinha sintomas nenhuns, fazia a minha vida normal e fui vindo uma festa num casamento num fim de semana do Norte. E quando cheguei a casa, deitei-me normalmente e no outro dia, quando fui à casa de banho, detetei sangue nas fezes, em grande quantidade, sangue vivo. Pensei que fosse normal por qualquer motivo, mas fiquei logo alarmado, né? E depois repetiu-se, 2 horas depois, repetiu-se a mesma cena e eu procurei o Hospital de Vila Franca nas urgências e onde fiquei logo internado. O que se vê é a imagem da reconstrução tridimensional do plano de radioterapia. A área mais acastanhada é a que se pretende tratar. Temos uma perspectiva exata da distribuição da dose de radioterapia. O planeamento é feito por uma equipa de físicos com toda a precisão, até porque um cálculo menos elaborado pode induzir a uma toxicidade acrescida. Temos, por exemplo, Ponta Delgada, não é? Ponta Delgada não tem um único acelerador linear. É a velha questão da descentralização. Há muitos doentes açorianos que continuam a ser evacuados para o continente. Tem razão. Eu, sinceramente, não sei neste momento. Açores e Madeira, não estou ainda. Depois também temos Aveiro, temos Covilhã, temos Braga, temos Guimarães, que também não estão equipados. Quer dizer, nós temos que centralizar e temos que criar locais para haver radioterapia. A radioterapia não pode ser colocada em qualquer sítio. Se não tiver determinado tipo de regras, com certeza. Se não tiver pelo menos 2 radioterapeutas, se não tiver o número de físicos também necessários. Passa por essa rede também de referenciação hospitalar. Essa rede tem que ser preenchida para nós podermos fazer que não está definida ainda. No papel. No papel está no papel. Temos definida. Mas esse é que é o problema, doutora. Há tanta teoria, não é? Há 20 anos, desde 1990, a falta de médicos mantém-se. Temos um rácio de 10 médicos oncológicos por milhão de habitantes. As normas internacionais apontam para o dobro. Como sabe, deveríamos ter 20 médicos oncológicos por milhão de habitantes. Pois, quando é que se vai conseguir equilibrar, no fundo, tudo isto? Notamos com problemas de falta de profissionais de saúde neste momento. Em algumas áreas, e na oncologia, que é aquilo que eu conheço melhor, sinto esse problema precisamente. E os cortes na saúde, doutor? 5%. A oncologia vai ou não sofrer? A oncologia também vai sofrer os 5%, pelo menos pelas informações que temos até agora. Ora, nós o que temos que fazer, em termos de cortes na área da saúde, nós obviamente que não podemos cortar em termos de não vai fazer o tratamento de radioterapia ou não vai fazer o tratamento de quimioterapia, não, os doentes têm que fazer o tratamento. Nós aí não vamos poder cortar em nada. Dou-lhe um exemplo. Fizemos há pouco tempo um estudo em que a média na União Europeia anda à volta dos 6%, em Portugal, 6% do total das despesas com a saúde. Em Portugal, o valor que foi encontrado foi 3,9%, portanto, muito mais baixo. Na primavera deste ano, Paula deu entrada no Hospital do Barreiro. Aquela dor abdominal aguda não fazia prever o pior, mas Paula foi operada de emergência. 18 dias, mais ou menos, fui chamada cá ao hospital a dizer que eu tinha diagnosticado que eu tinha cancro, mas não sabia onde é que era. Então tive que fazer novamente exames ao organismo todo para saber onde é que ele estava. Até eu estava
nos intestinos, no intestino grosso. O dia-a-dia é tão estressante, é tão corre-corre, que as pessoas não se apercebem. Aparece um sinal, vão ao seu médico de família, que lhes manda fazer um exame complementar de diagnóstico e muitas vezes é a partir daí que começa todo o processo. A inesperada notícia teve efeito contrário. Fez com que Paula rapidamente compreendesse que era preciso encontrar forças para seguir em frente. Eu não choro, eu rio, eu brinco, eu passeio, tento levar a minha vida, pronto, não pensar no que tenho. Esta é como se fosse a segunda casa de Paula. Em silêncio, ela contabiliza apenas o tempo que ainda falta para o fim deste ciclo que inesperadamente lhe bateu à porta. Há quanto tempo é que já iniciou os tratamentos? Desde agosto. Comecei em agosto a fazer quimioterapia. Portanto, já vou com 5 sessões, são 8. Já Manuel teve um ou outro sintoma do cancro do intestino. Deixou praticamente de comer porque se sentia mais do que satisfeito mesmo antes de se sentar à mesa. O cancro é um bicho que nos come. Isso é a noção que eu tinha, é um bicho que nos come. E que há pessoas que a gente ouvia que faziam tratamentos, que sofriam muito depois dos tratamentos. Hoje em dia não quer dizer, sofre-se, não é aquele sofrimento. Eu nunca tive mal-estar, deve ser enjoos, eu nunca vomitei. Pronto, hoje há medicamentos que compensam todos os outros efeitos. Agora o que a gente começa a sentir é que sentimos, por exemplo, um bocadinho cansados, porque o tratamento, a princípio, abala-nos um pouco, sentimos um bocadinho cansados, é vontade de muitas vezes de ouvir outras pessoas, de estarmos no nosso mundo.